vou apresentar então a Cris para nós darmos início a essa conversa tão especial. A Cris, que é do interior do Paraná, técnica em enfermagem, pelo que ela me passou, já passou por 2 países, né? E nesse momento a Cris está no Paraná, na sua terra natal, e ela está à frente da igreja, né? A igreja que ela faz parte, mas de forma, eu não sei bem a palavra, acho que é interino que se usa, né, Cris? Isso. Então tá bem, acertei. Por um período curto, né? Segundo o que ela me passou, mas então ela está à frente da igreja. E agora, Cris, eu quero te deixar que tu te apresente também para o pessoal e depois a gente vai desenvolvendo as perguntas, né? E tu contando o teu testemunho também. Fica à vontade. Tá bom. Boa noite. É um prazer poder falar com vocês. E estou muito feliz. Já estive aí na igreja Betel. Conheci algumas pessoas. Estou vendo alguns conhecidos que estão ali. E para mim é um grande privilégio. E sou cristiana, como já fui apresentada pela Keren. E trabalhei na Índia por 5 anos e 7 meses, e no Senegal por 1 ano e 9 meses. E atualmente, como a Keren já disse, já estou aqui à frente da igreja, mas por esse período curto. E o meu chamado, ele se deu em 2003. 2003, antes disso, quando eu concluí o 2º grau, eu havia ido porque eu estava aqui no interior, mas eu fui para Maringá para estudar, pensava em fazer uma faculdade, um curso universitário. E aí eu prestei vestibular, eu sempre falo, prestei para matemática, não passei, mas depois disso eu continuei ali, porque eu queria estudar. Esse era um dos desejos, era estudar. Então eu continuei ali por mais 3 anos, trabalhando secular, fazendo os cursinhos. E depois de 3 anos eu pensei assim, mas eu vim para estudar e eu não estou estudando, porque eu só tinha prestado vestibular 3 anos antes e não estou estudando. Então eu decidi orar pedindo a direção de Deus, porque eu tinha vários cursos em mente, tinha enfermagem, tinha biologia, mas eu não sabia ao certo o que fazer, qual seria o curso que eu iria fazer, né? E eu comecei a orar, e eu estava com dinheiro para pagar a inscrição para o vestibular, mas eu falei, eu vou orar para que Deus conduza qual é o curso que Ele quer que eu faça. E enquanto eu estava orando, Deus ministrou fortemente ao meu coração. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Amém. E quanto ao que eu tenho para a sua vida, esse dinheiro que você tem para pagar a inscrição, dê de oferta na igreja. E quanto ao que eu tenho para a sua vida, eu estarei te sustentando. Amém, glória a Deus. E aí eu falei assim, eu pensei, talvez é um outro curso esse que eu tenho em mente, não é o que Deus tem para minha vida, então eu vou seguir orando. E naquele meio tempo eu comecei, na igreja que eu participava na época, vieram alguns jovens e faziam essa parte de evangelismo, visitavam as igrejas, faziam teatros, trabalho nas ruas. E eu fui vendo o quanto haviam pessoas que necessitavam de Deus, que às vezes a gente está tão por fora da realidade. E esse amor foi crescendo no meu coração. E eu senti o desejo de começar a me preparar para a obra do Senhor. Então eu só compartilhei com a minha mãe, eu gostaria de... Eu liguei e falei, eu gostaria de estar me preparando para a obra do Senhor, então eu estou pensando nisso. E ela só compartilhou com alguém. E quando que foi o meu pastor que me batizou, que eu cresci em uma fazenda que foi fundada também por missionários americanos que vieram. E aí ela compartilhou com esse pastor que havia me batizado, que sempre acompanhou, e ela compartilhou desse desejo que eu estava tendo, que Deus havia colocado em meu coração para me preparar para a obra dele. E ela só compartilhou, ele falou assim, quando ela vier aqui, porque eu não vinha sempre, então quando ela vier, eu quero falar com ela. E quando eu cheguei, ele falou assim, Cris, por que você não vai para o seminário? E se você for, nós vamos, o seu pai ajuda, mas nós vamos dividir as mensalidades em 3 pessoas e nós vamos te ajudar. Olha que bênção. E eu não tinha pedido, eu não pedi. E foi como Deus havia falado, que quanto ao que Ele tinha, que aqui era para que eu obedecesse, quanto ao que Ele tinha para a minha vida, Ele estaria sustentando.
Amém. Assim foi. Eu fui para o seminário, fiquei 4 anos. E durante esses 4 anos, o Senhor sustentou com relação à Amém. mensalidade. Então, Deus, assim, quando Ele fala, Ele cumpre. Uhum. E aí, assim, o Senhor foi conduzindo. Eu cheguei no seminário e eu sabia, eu tinha certeza de que aquele era o lugar que Deus tinha para minha vida. Meu coração muito se alegrava e eu sentia, porque até então eu fazia os cursinhos e eu sentia, tem alguma coisa faltando na minha vida. Não é isso que eu quero fazer. Quando a gente tem essa sensação, e quando eu cheguei no seminário, eu sabia que aquele era o lugar que Deus tinha para minha vida. Amém. Mesmo sem saber qual era o meu chamado. Eu cheguei lá não sabendo especificamente. As pessoas que estavam na minha sala falavam, olha, quando eu terminar eu vou ser pastor, vou lá para a África, eu vou ser missionária. E eu falava, Deus, eu não sei qual é o meu, mas eu sei que o Senhor, que é aqui que o Senhor quer que eu esteja. E Amém. durante esse tempo, assim, Deus foi conduzindo. No Amém. primeiro ano, e eu também, eu estava. Uma das amigas, uma amiga americana, ela estava cantando numa igreja, numa cidade próxima aqui. E enquanto ela cantava, eu estava orando. E ela cantava em inglês, eu não entendia nada. E Deus ministrou no meu coração: você vai aprender o inglês e vai para uma terra muito distante. Olha que bênção. E eu guardei isso no meu coração, mas eu falei: não tenho ideia de onde seja essa terra muito distante, mas eu sabia que era uma palavra que Deus estava me dando. Que bênção. No segundo ano, nós tínhamos que apresentar sobre algumas religiões no seminário. Era nos trabalhos de seminário, nós tínhamos que apresentar, vestir a caráter. E nós nos vestimos como. A minha equipe caiu com os muçulmanos. E quando eu coloquei aquela roupa, eu senti um amor tão grande no meu coração. E eu falei, eu gostaria de trabalhar com pessoas que usam roupas parecidas com essas. E eu não entendi assim qual era o propósito. Aí no terceiro ano nós tínhamos que sair pro estágio. E eu fiz o meu estágio no Paraguai. Fiquei 10 meses fazendo o meu estágio lá. E eu falo que eu comecei a amar. A gente trabalhava íamos nos ribeirinhos, trabalhamos com as pessoas mais carentes, Aham. levando assistência para elas. E foi um tempo assim onde Deus foi colocando missões muito mais fortes no meu coração. E uma das missionárias, quando ela olhou para mim, ela já estava lá um tempo, uma brasileira, ela olhou para mim e falou: como você parece uma indiana? Se você for para a Índia, você passa tranquilamente por uma indiana. E eu Ai, que comecei a bênção. pesquisar sobre a Índia. Todos que chegavam, ela falava a mesma coisa e eles diziam, parece mesmo. E eu comecei a pesquisar sobre a Índia e vi que uma das línguas faladas era o inglês e que era uma terra muito distante. Cris, mas que E Deus foi bênção. confirmando. Deixa eu te falar, eu tô Aham. encantada, eu não conheci o teu testemunho. E como é bom, assim, eu vejo que tantos jovens hoje, né, talvez ficam às vezes perdidos no chamado. E muitas vezes até pensam que Deus não tem nenhum dom para eles ou não tem nenhum chamado. E na verdade o Senhor ele direciona tudo de forma tão perfeita quando a gente se coloca à disposição dele. Né? E tu contando assim Uhum. e falando em relação à Índia, é tão lindo, porque quando eu vi tua foto que tu me mandou, eu disse, meu Deus, eu até cheguei na frente, olha que coisa mais linda. E realmente Deus conduz tudo de forma tão perfeita. Foi. E foi assim mesmo, como Deus foram etapas, porque como eu disse, não sabia, mas Deus foi conduzindo de uma forma Amém. muito perfeita mesmo, muito especial. Foram Amém. etapas. Cada ano ele ia mostrando, foi por ano, cada ano ele ia mostrando algo. Amém. E aí eu comecei a realmente pesquisar e Deus confirmou, é a Índia. Deus confirmou Amém. assim no terceiro ano de seminário, voltei, concluí o Uhum. seminário já sabendo que iria para a Índia. Uhum. E fiz o técnico em enfermagem depois que eu concluí o seminário para ir para a Índia. Uhum. Então, e quando eu cheguei lá, foi realmente, passei por indiano o tempo todo. Eu sempre, era só, as pessoas falavam, se eu não abrir a minha boca, se eu não abrisse a minha boca, ninguém saberia que eu não era indiana. Então, alguns lugares eu entrava e eles pediam os passaportes, todos os brasileiros, e quando a gente fazia algumas viagens do projeto, pediam de todos os demais, menos o meu e dos indianos. Olha que E eu sempre bênção. passei as... Aham. Então Deus confirma mesmo. E foi assim que Deus Amém. foi confirmando, foi mostrando com relação ao meu chamado missionário. Amém. Que bênção escutar isso do teu chamado. É uma das coisas que muitas vezes a gente tem tanta curiosidade, né? De saber como é o chamado. Ah,
Mas como tu foi enviado, essa situação toda, e é tão especial quando a gente ouve falar assim, e com o coração tão entregue também, né? No teu caso, não foi só o teu coração, né? Foi tudo, né? De vestiu mesmo uma indiana. Que lindo isso. E eu quero saber como foram os projetos lá na Índia. Como vocês desenvolveram tanto na Índia quanto no Senegal, que tu também passou, né? Um período menor que na Índia, mas também passou um tempo lá. Sim. Na Índia, como nós não podíamos entrar como missionários, né? Então eu sempre entrei como estudante. A primeira vez foi estudante de inglês. Mas os projetos que nós desenvolvimos eram com o principal, eram portadores de hanseníase. Então nós entramos... na Índia existem ainda, como na Bíblia, pessoas que são excluídas pela sociedade, que a família rejeita, que a sociedade rejeita, que vivem em lugares onde só vivem os portadores de hanseníase. Então nós entrávamos normalmente nos leprosários e oferecíamos atendimento na área da saúde e através disso nós entrávamos com a palavra de Deus. Amém. Então o trabalho social para que nós pudéssemos levar a palavra de Deus para essas pessoas. Amém, glória a Deus. E aí entramos não somente conseguimos entrar em vilarejos, escolas, orfanatos, todos da mesma forma. Com o trabalho na área da saúde, porque tínhamos dentista, médica, uma médica indiana que trabalhava conosco, e os enfermeiros, e nós levávamos tudo isso e era uma forma de que nós pudéssemos apresentar o Senhor para essas pessoas. Amém. E como era a recepção deles quanto ao Evangelho? Oi? Como era a recepção dos muçulmanos quanto ao Evangelho, quando vocês iam nessas aldeias? Na Índia são hindus, né? Hindus. A gente trabalhou... Então, mas... tem também os muçulmanos, tem uma porcentagem de muçulmanos. Eu também trabalhei, entramos numa vila falando dos muçulmanos. Os muçulmanos, nós tínhamos uma escola, e uma vez por semana nós conseguimos ir nessa escola, e tinha também uma clínica ali, atendia a população das pessoas, e nós conseguimos entrar nessas casas dos muçulmanos na Índia. E nós conseguimos orar por elas. Então eles tinham essa abertura para que nós orássemos. Com os hindus era um processo que a gente tinha que ir conquistando, porque muitas vezes a gente não chegava primeiro já entrando em alguns lugares, como se já tinha algum acesso à palavra, a gente já chegava e falava, mas do contrário a gente primeiro ia entrando com o atendimento, ia conquistando as pessoas para que depois nós pudéssemos ir entrando com a palavra, trabalhar com as crianças, ter um tempo que nós fazíamos o culto e apresentávamos a palavra. Que especial. Então é todo um processo. Sim. Sabe que esse processo eu trago muito para minha vida, assim, quando a gente faz uma amizade, eu creio muito que se a gente quer falar de Jesus em primeiro momento, a pessoa talvez vai ficar um pouco retraída. Então a gente conquista primeiro o campo, né? Conquista aquela amizade. E aí sim a gente vai propagando o evangelho, né? E eu acho que se torna algo muito sólido quando é feito dessa maneira. E no Senegal, como que era o trabalho, os projetos que vocês realizavam? No Senegal, aí nós trabalhávamos também, eu fui para ajudar numa missão, e o projeto era com crianças. Eu tinha cerca de 12 crianças, era como se fosse um orfanato, as crianças moram ali, e elas são filhos de pais carentes e recebem ajuda, assim, bolsas para irem para escolas, diferentes escolas. Então eu trabalhei ali diretamente com as crianças, ficando dentro da casa, ajudando em todas as partes, e tinha também um trabalho 4 vezes por semana com os talibês. Os talibês são os chamados discípulos, onde os pais oferecem os filhos para os marabus, que são os feiticeiros da nação, e ali eles aprendem o Alcorão. Então eles são obrigados, e passam por maus tratos, por grandes dificuldades, assim, porque eles são obrigados a todos os dias mendigarem nas ruas. A gente vê muitos, são os talibês no Senegal, e eles são obrigados a mendigarem todos os dias. Não é oferecido comida para eles. Numa casa, por exemplo, onde tem um marabu, às vezes tem 50, 40 crianças. Então são várias crianças que vivem num quartinho, em situação bem triste. É muito triste a realidade. Então o projeto oferecia 4 vezes por semana
alimentação para ele no período da tarde, e nós fazíamos também os curativos e levávamos a palavra do Senhor para as crianças, através do projeto. Então foi esse que desenvolvemos, que eu ajudei no projeto que já existe, do Senegal. Que bênção, Cris. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu me disse que estava por esse período curto, né, à frente da igreja, eu fiquei curiosa como é para ti, que já trabalhou, né, fora do país como missionário, mas como é para ti trabalhar com missões locais? Como tem sido os projetos na igreja também nesse momento que a gente está vivendo, né? Como é para ti lidar com isso e como tem sido os projetos também de missões locais na igreja em Pérola, né, no Paraná? Isso. Para mim esse foi um desafio, porque eu nunca imaginei. Eu vim por um período para o Brasil e surgiu a necessidade aqui, e até assim, a princípio eu resisti, mas eu sei que sempre a gente tem que obedecer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, eu pensei, meu Deus, eu sozinha, solteira, mulher à frente, então são várias coisas que passaram. Mas eu falei, a gente tem que obedecer, porque quem está à frente de tudo é o nosso Deus. Amém. Então, ele que nos capacita. E eu decidi obedecer, e para mim, a princípio, pensei que fosse assim, uns 15, 20 dias, mas já fazem 7 meses que eu estou à frente da igreja, e porque eu pensei até que alguém venha. Mas tem sido assim um processo, porque a igreja já havia perdido também essa visão missionária, a igreja qual eu tenho passado. Então já fazia anos que já nem sabiam muito sobre missões, sobre como orar. Então tem sido algo que tem sido resgatado. Então nós temos voltado a orar, a falar sobre os missionários, a contribuir, incentivando as pessoas a contribuírem para missões. Então tem sido um tempo assim bem especial. Então nós temos tem resgatado essa visão missionária para a igreja e também aproveitando as oportunidades. Com essa pandemia existem várias pessoas passando por dificuldades. Então nós temos levantado cestas para ajudar essas pessoas e temos procurado fazer missões dessa forma. Amém. O Senhor voltando a resgatar a visão missionária. Amém. O Senhor é um Deus de propósitos, né? O Senhor ele é um Deus de propósitos. Te trouxe para cá, para ficar talvez aí um tempinho quietinha, e aí acabou assumindo uma igreja para resgatar todo esse processo missionário que é tão lindo em uma igreja, e justamente tu, né, que viajou aí, que tem missões correndo na veia. Isso é muito especial de Deus, é realmente propósito do Senhor que a gente não entende, né? O tempo é dele, a gente sabe disso. Mas, Cris, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual conselho tu deixaria para os jovens que têm um chamado missionário? O que tu poderia dizer para esses jovens nesse momento? Os jovens, eu sempre falo, estudem, porque a gente pensa, às vezes a gente pensa assim, não preciso estudar, mas com as profissões, muitas pessoas têm ido para o campo, e através das profissões, Deus tem dado oportunidade para que entrem, tem mais facilidade para entrar e para levar a palavra. Então, muitos países têm sido através de uma profissão. Então, estudem, porque para que possa ser uma ferramenta para o reino de Deus, e se preparem, e se tem a oportunidade de estudarem outra língua, então se Deus tem chamado para um país específico, já comece a se preparar no aprendizado da língua, porque isso tudo faz de extrema importância, que nos ajuda muito quando a gente já chega, porque no processo, quando a gente chega, não sabe a língua, tem todo o processo que eu preciso aprender, então às vezes a gente pensa, não, eu só vou fazer depois. Então se você tem a oportunidade, já faça, comece a fazer. Tem vários cursos online hoje que nós podemos fazer para aprender. Então, procurar aprender outra língua e se dedicar. Obediente e ouvir aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações. Amém. Que especial que é, né? E hoje, o tempo que eu já me aprofundei um pouco em missões, trabalhando assim com a igreja, é tão especial porque a gente vê que principalmente talvez os adolescentes, mas os jovens também, eles anseiam por aquilo ali, sonham em visitar outros países, e é tão especial quando a gente vê esse chamado no coração, porque realmente hoje
há tanta propagação do evangelho, né, nessa rede online agora que a gente vive principalmente, mas ainda tanta necessidade de obreiros que vão para o campo, né? Então é muito especial quando eu vejo assim, eu fico tão feliz e realmente assim digo, olha, se tem esse teu coração, realmente vai, porque o Senhor tem certeza que Ele capacita para fazer a obra dele. Cris, eu queria. Eu vi que muitas pessoas entraram agora. Então, para quem não sabe, a Cris, ela está no Brasil nesse tempo, mas ela já passou pela Índia e pelo Senegal. A Cris é técnica em enfermagem. Hoje ela está à frente de uma igreja por um curto período de tempo, segundo que o Senhor, né, sabe o tempo, né, na verdade. Mas a princípio por um período curto de tempo. E ela pretende voltar ainda para o trabalho missionário fora do Brasil. Tem várias experiências aí na Índia e no Senegal e está compartilhando conosco, já é nós quase no final dessa live, compartilhando conosco um pouco dos testemunhos do que ela viveu. E Cris, agora eu queria te pedir, que Deus colocar no teu coração, se tem alguma, né, uma palavra para nos deixar, para deixar para a igreja. Eu sei que tu já esteves aqui em Porto Alegre, e eu particularmente, eu comentei aqui com meu esposo, eu não lembro da Cris, mas eu conheço ela de algum lugar. E eu não sei se quanto tu andou aqui no Rio Grande do Sul, mas daqui um pouco eu já te vi pregando, não sei. Mas tem muitas pessoas que eu sei que estão aqui te assistindo, que te conhecem também. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem, o que o Espírito Santo te conduzir nesse momento. Eu conheço, acho que eu estive na igreja de Porto Alegre e eu passei por algumas. Então talvez você tenha me conhecido lá também. Provavelmente. Acho que cerca de 3 anos atrás, que foi a última vez que eu estive por aí. Mas uma palavra que eu quero deixar aqui está em Apocalipse. Eu vou deixar essa palavra aqui para vocês. Apocalipse 5:9. Amém. E eu quero deixar... Apocalipse 5:9. Vou ler a segunda. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. E eu falo assim que não existe um privilégio para você que tem um chamado missionário. Todos nós fomos chamados para ir e fazer missões, fazer discípulos de todas as nações. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Mas existem aqueles que têm um chamado específico, que foi chamado, que o Senhor tem colocado uma chama que arde no coração. E aqui diz, com o sangue do nosso Senhor, Ele comprou a nossa vida. Nós temos esse grande privilégio de ter a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós temos essa oportunidade e nós não precisamos ir para muito longe, mas nós podemos olhar ao nosso redor e ver quantas pessoas que precisam de Jesus, que carecem, que sofrem e que muitas vezes têm precisado de que nós venhamos estender as nossas mãos. Não precisa de muito para que nós venhamos pregar o Evangelho. Amém. Às vezes com um simples gesto, com um sorriso, ou com uma palavra, ou dando atenção para as pessoas, nós podemos fazer o nome do Senhor conhecido. Amém. Jesus deu a vida em nosso lugar e não há sacrifício grande demais que nós não possamos fazer por Ele. Vale a pena fazer missões. Missões é a batida do nosso coração, a batida do coração da igreja. Amém. E que essa chama possa arder no nosso coração para que nós possamos ver mais e mais pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Amém. Nós temos visto e vivido dias difíceis, mas nós sabemos que o nosso Deus não perdeu o controle. Amém. Que Ele tem cuidado de cada um dos detalhes, que Ele está no controle de todas as coisas e o Senhor quer que nós nos levantemos com a autoridade e poder vinda dos céus, que o Senhor quer que nós venhamos nos levantar com a unção vinda dEle, porque nós, como nós olhamos, nós não podemos, nós não nos sentimos capazes, mas quando nós deixamos que Deus faça, quando nós obedecemos ao nosso Deus, Ele pode fazer grandes coisas através das nossas vidas, e através de nós,
nós podemos ver os nossos familiares, os nossos vizinhos, a nossa cidade, a nossa nação e Aleluia. povos se rendendo aos pés do nosso Senhor. Aleluia. E que esse seja o desejo do nosso coração a cada dia cumprir com os grandes Amém. propósitos de Deus em nossas e através das nossas vidas. E algo que eu quero deixar, muitas vezes a gente pensa, Deus, mas é difícil estar longe, é tão difícil, mas não existe nada melhor do que nós estarmos onde Deus quer que nós estejamos. Amém. E se Deus tem te chamado para fazer ou para sair, para uma chamada transcultural, vá, vale a pena. Porque é o Senhor quem faz, quando o Senhor nos chama, é Ele que cumpre com todos os propósitos. Vale a pena cumprir com o ID do nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Eu fico extremamente tocada. Amém. E missões é algo que tem que estar no nosso coração. Eu aprendi uma frase, acho que foi em 2017, com a MOB aqui. Eu lembro que teve um projeto da MOB que passou por vários estados. Eu não lembro se foi o pastor Eliseu ou se foi o pastor Helder que falou que nós somos missionários aonde nós estamos, né? E independente se nós estamos numa rede social, a nossa rede social é o nosso campo missionário. E aquilo falou profundamente comigo, de realmente fazermos missões, né? De propagar o evangelho. E isso tem sido tão unido. Acho que nos últimos dias a gente tem tido tantas oportunidades de realmente viver o evangelho. Cris, eu quero te agradecer muito por esse momento. Antes de iniciarmos a live, o Senhor falou comigo uma palavra e eu queria te deixar ela em nome da Betel Porto Alegre, de Romanos 10:15, que diz: e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Cris, que Deus te abençoe, amém. Que o Senhor ele te fortaleça, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te vista de graça, por onde tu passar, Cris, que tu possa ser protegida, escondida no Senhor, como foi na Índia, né? Como ela falou para nós, como foi na Índia que ela colocou a roupa e ninguém enxergava, né? E foi exatamente assim, que ninguém via que ela não era indiana, mas que nos outros países também Cristo possa entrar e ninguém perceber ou que tu possa ser usada como canal de bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, eu quero agradecer quem esteve conosco aqui. Eu vi que várias pessoas entraram. Muito obrigada. Semana que vem, nós estamos realizando toda semana a mesa redonda. Semana que vem nós estaremos com o pastor Pedro, que é da Igreja Sertaneja, uma igreja também na nossa convenção, muito especial. E eu quero te convidar para estar aqui conosco, participando, enviando para os seus amigos, compartilhando essa live também, que vai ficar salva. Compartilha, envia para que mais pessoas possam ouvir também o testemunho da Cris. Deus abençoe a tua vida. Amém. Deus abençoe cada um que esteve conosco aqui. Abençoe tua semana em nome de Jesus. Cris, novamente, muito obrigada. Obrigada porque tu tem sido canal de bênção na vida de muitas pessoas. E eu sei que em nome de Jesus tu vai continuar sendo canal de bênção. Tu vai continuar propagando o evangelho de forma poderosa e ousada no nome do Senhor. Amém? Um beijo para ti, Cris. Um beijo para vocês que estiveram aqui nos assistindo. Até semana que vem. Pode dar um tchau aí, Cris, pro pessoal. E até mais, gente. Um beijo a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigada. E que Deus possa continuar cumprindo com os grandes propósitos. Um beijo em todos. Não vou falar o nome de todos. Nilce, Edilar, Gabi e Jurema e tantos outros que estão aí. E obrigada, Keren. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um forte abraço. Amém. E continuemos juntos, amém, cumprindo com o ID do Senhor. Amém. Que Deus abençoe muito. Um abração. Abraço, Cris. Deus abençoe. Tchau, gente. Até mais. Até terça que vem eu espero vocês. Tchau, tchau.